chegou! Entrei. Que bom que deu certo, que a gente conseguiu. Estou muito feliz. Então, eu também estou muito curiosa pelo seu método, pelas coisas que você propõe, porque, como você disse, eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu presto uma série de serviços que eu percebi que coisas que eu fazia naturalmente a vida inteira e tal, não eram tão óbvias assim para as outras pessoas. Eu fui descobrindo. Eu achava que eram mais corriqueiras e tal. E aí eu falei, vou oferecer, porque eu sei que essas coisas funcionam. Né? Não estou vendendo um negócio para eu me dar bem. Eu estou vendendo um negócio que eu faço, que eu pratico, que eu sei que funciona. E, em geral, são todas práticas assim meio ligadas ao meio ambiente, produtos de limpeza que não vão te causar alergia, não vão fazer mal para o teu organismo, mas tampouco vão sujar os rios na hora que eles entrarem por dentro do ralo e tal. E vai ser muito mais barato para o teu bolso. Então, essas coisas todas de senso comum, de tratamento de beleza, de tratamento de saúde, de como dormir melhor, de como... E aí, dentro disso, eu me lembrei de uns exercícios de olho, sabe? Eu me lembrei que a minha mãe fazia exercício de olho. Olha Ela só. tinha um tubinho, tipo assim, era como se fosse um rolinho de papel dessa espessura, mais ou menos assim, tamanho de uma moeda por dentro, e ela botava a mão, botava aquele rolinho assim, botava a mão mais ou menos no meio, e ela tinha que olhar para longe e ela veria a mão dela vazada pelo tubo. Olha Era só. esse o exercício que ela fazia. Esse exercício E está unindo nunca usou a dor dos óculos dois ela, olhos. entendeu? Então eu falei, bom, tem coisa aí. Comecei a fazer exercícios de olhos também, mas acho que você entende mais disso do que eu. Não, mas é muito bom. Eu, quando eu estava já te acompanho há um tempo e vi que você começou a fazer e você faz exercício físico também. E é muito legal, porque essa influência positiva na vida das pessoas e que é possível melhorar naturalmente, é possível a gente se cuidar e cuidar do meio ambiente também, é possível a gente se livrar de muitos medicamentos e coisas que não fazem bem para a gente, não tem um efeito a longo prazo, não é verdade? E aí a gente É, vai fazem poder... mal, né? Naquela Exato. hora resolve o teu problema, mas tem tantas consequências, né? É. É coisa para preguiçoso, assim, eu acho, um pouco, sabe? Porque só que a longo prazo tem um custo muito alto. Todas essas, sei lá, remédio para dor, por exemplo, que as pessoas tomam em excesso. A gente sabe, né, que o Brasil é dos países que mais usa, as pessoas se automedicam e tomam muito remédio para tudo. Estou com dor nas costas, vai lá, compra, arranja um jeito de comprar um anti-inflamatório, ou então compra remédios que em outros países são proibidíssimos, mas aqui são liberados e vão tomando. Aí o corpo esquece de fazer o que ele sabe fazer, que é Exato. produzir justamente aqueles ingredientes químicos que ele mesmo sabe fazer, mas que ele deixa de fazer, porque como você está colocando ali para ele, ele não precisa mais fazer, e ele vai se esquecendo. Então, cada vez você terá mais dor, cada vez terá que aumentar mais aquela dosagem, e aquilo tem um custo para o teu rim, para o teu fígado, para a tua pele, para a tua saúde, para tudo. Está sobrecarregando, né? O teu organismo com algo que não é natural dele. Exato. E vira um Ele tem que ciclo da lidar com dor. aquilo. E vira um Se ciclo você, da se dor. você cheirar uma fileira de cocaína todo dia, se você fazer uso de heroína, se você usar drogas pesadas, o teu corpo se habitua com aquilo. Tem gente que passa anos e anos vivendo daquela maneira. Mas tem consequências, a gente vê no rosto das pessoas, né? Uhum, Aquelas uhum. consequências fora tudo que está acontecendo por dentro. E, da mesma forma, esses remédios também têm essas consequências no nosso organismo, talvez não tão dramáticas, que sejam tão visíveis assim, mas elas, ano após ano, aquilo acarreta. O problema começa quando você começa a tomar um remédio para curar o efeito colateral do outro remédio, e aí acaba que as pessoas estão doentes de remédio, não De sabe nem remédio. qual é Já a me causa. aconteceu. Já me aconteceu em épocas em que eu fiquei com alguma coisa que. E aí você
se livra daquele negócio com um especialista. E aí era tanto remédio que chegou uma hora que eu parei por conta própria. Eu falei, não, 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 eu já devo estar imunizada, isso aqui não está dando certo, evidentemente, eu vou parar. Quando eu parei, eu fiquei bem, né? Então, mas as pessoas não sabem disso. E às vezes eu acho que quem é técnico, quem tem o conhecimento, às vezes usa da ignorância e da vulnerabilidade da pessoa que está mal para empurrar determinados conceitos muito equivocados ali para cima daquelas pessoas, para que elas parem de perturbar, para que elas não liguem, para que ele faça aquela consultinha rápida de 5 minutos e se livra, não explica nada e tal. E da mesma forma, por exemplo, eu com minha vida de óculos, eu comecei a usar óculos muito cedo, porque eu tinha astigmatismo e eu tinha muita dor de cabeça. Num determinado momento da minha infância lá, eu comecei a ter muita dor de cabeça, descobriram que tinha isso, passei a usar óculos e tal. Mas, por exemplo, eu, hoje em dia, consigo ler sem óculos. E eu não tenho uma miopia, eu tenho uma miopiazinha. Eu vejo lá longe, vejo mal, né? Não vejo detalhes e tal, mas vejo. Mas não é suficiente para que eu não precise usar... hoje em dia, já estou quase no limite. Assim, se eu coloco óculos para leitura, eu enxergo muito melhor, muito mais confortável. Então, a minha tendência é usar sempre. Mas eu me forço a não usar, a ler sempre um pedaço da leitura eu faço sem o óculos, para me exercitar. Para exercitar. Para exercitar, porque não é sempre que você está com aquele óculos à mão para você ler um negócio que você precisa. É tão desconfortável essa carência, né? Quando a gente fica com essa limitação, é muito ruim. A gente tem uma relação com os óculos que começa assim, a gente começa precisando muito deles. Depois a gente não consegue mais deixar. E aí aquilo vira mais o hábito do que a necessidade. Às vezes as pessoas já acordam e a primeira coisa que coloca é o óculos. Mas na verdade ela sabe o caminho da cama até o banheiro. Mas ela colocou o óculos por hábito e não mais por necessidade. Então o que você faz é legal porque você já deixa os seus olhos se esforçarem um pouco mais ali para exercitar. Só tem que não tensionar. A gente hoje, depois a gente pode fazer um exercício para melhorar a leitura naturalmente, que ele é bem rapidinho. E você vai poder fazer toda vez que você não quiser colocar o óculos, mas também não quiser forçar. Porque esse forçar gera muita tensão. E quando a gente tem tensão, a visão fica pior. Então, a longo prazo, esse forçar é ruim. É legal você exercitar. E aí a gente pode fazer algumas técnicas de leitura que são muito simples aqui. Inclusive, até virar o livro de ponta cabeça. Tem coisas muito legais para você poder focalizar melhor e estimular essa musculatura. Porque o que faz você ler perto e ler longe é o músculo. Isso que é o mais maravilhoso. E se é músculo, a gente pode trabalhar, a gente pode fortalecer, a gente pode alongar, a gente pode fazer com que... Quer dizer, ninguém precisaria ter essas doenças da visão? Ninguém precisaria? O que acontece geralmente? Eu chamo de operação tapa-buraco. Eu não sei se você sabe o que é, mas em São Paulo, eu morei muito tempo em São Paulo. Em São Paulo, teve uma operação que o pessoal chamava de tapa-buraco, que os buracos nas avenidas iam acontecendo, eles iam só tapando lá e depois de um tempo não dava nem mais para andar na rua. Eu chamo um pouco dessa operação tapa-buraco, porque é o seguinte, é o que acontece com você, por exemplo, se você tivesse continuado nesse ciclo. Começa a embaçar a visão, e aí a pessoa vai para o oftalmologista, geralmente o que acontece? Aí ganha o óculos. Mas o que causa o problema de visão? O que causa o problema de visão, por exemplo, o astigmatismo é o formato irregular da córnea. A miopia e a hipermetropia é o globo ocular, ou está maior ou está menor que o normal. E tudo isso o óculos não trata. O óculos só vai tratar o sintoma. É como se estivesse tomando um remédio para uma doença. Com os exercícios, a gente consegue fazer os exercícios visuais, o formato melhorar, o formato da córnea melhorar,
A circulação lá atrás na retina, melhorar para quem tem problema de retina. Catarata, por exemplo, é uma lente movida por músculos. A gente consegue movimentar e ir tirando esses resíduos. Então, se fosse tratado na causa desde o princípio, muitas e muitas doenças visuais, elas poderiam não existir mesmo. Lógico que às vezes tem um acidente, às vezes tem alguma descolamento de retina, porque sofreu um trauma até emocional que causa muitos problemas visuais. Mas a maioria podia ser resolvido na causa. Só que aí vai tapando buraco e aí a coisa vai ficando pior. Por isso que cada vez que volta no oftalmo, o grau tá maior. Porque é verdade que as pessoas, que o Brasil é um país tropical, então tem muita luz, então a gente tem maior tendência a ter a vista cansada e catarata? Acontece mais cedo? Pelo contrário, não. Eles tem várias pesquisas que demonstram que as pessoas que têm menos miopia e as pessoas que têm menos catarata e problema de visão são aquelas que mais se expõem à luz solar. Olha só, isso que vai fazer desativa. Pra gente ficar mais bonita aqui sem comentário passando. Eu tô com assistente tecnológico aqui, mas desativou os comentários. E quando a gente tem menos exposição à luz solar, a gente tem mais problema de visão. E vou te explicar por quê. A luz do sol, a gente já está conhecendo muito na quarentena que ela é maravilhosa para vitamina D. Então, todo mundo tem que se expor ao sol. Os olhos também precisam dessa exposição à luz do sol. A gente foi criado para viver no sol. E aí, quando as pessoas começam a usar muito óculos escuros, a gente acaba deixando o nosso olho, vamos dizer assim, gordo, mal acostumado. Porque a íris, essa parte colorida do nosso olho, ela é o músculo. Ela é o músculo. Então, quando você está no escuro, ela dilata a tua pupila. Aquele pretinho do olho fica grande. Claro. Quando você vai para a luz do sol, contrai. E é uma musculatura. Como se fosse do bíceps, a gente levantar peso. Quando ela vai para o sol, ela fecha. Quando vem para o escuro, ela abre. Isso é um movimento natural que todos nós deveríamos ter durante o dia. Como a gente fica muito tempo dentro de casa, ou então quando a gente sai, a gente vai dar uma caminhada, a gente coloca óculos escuros, é como se a pupila ficasse cronicamente mais aberta. Na hora que ela vai fechar, ela não tem mais tanta força. A gente precisa ter um processo de fortalecimento. Aí a sensibilidade e a claridade aumenta e o foco diminui. Porque quem dá o foco? Aquele exercício que tua mãe fazia, ela estava dando o foco. Quem dá o foco é a pupila. É essa musculatura que faz a pupila. Não, e outra coisa também, se você coloca um óculos, e um óculos de sol, e vai para o sol, o teu cérebro entende que está mais escuro do que está. Ele abre mais a pupila do que ele deveria. E provavelmente aquela lente que está ali, mesmo que ela seja uma boa lente com UBV, UVB, ela não é suficiente para ajustar essa diferença, né? Do tanto de sol que está entrando. Existem lentes boas e que até podem bloquear, mas se for uma lente porcaria, é muito pior. Você vai abrir a tua pupila e aquela luz vai entrar sem nenhuma proteção. Só que o que mais lindo que o nosso organismo tem, porque o nosso organismo é muito maravilhoso, a gente tem um óculos de escuros dentro dos nossos olhos. Isso é incrível. Uma das camadas da retina, mas que está lá atrás, a luz chega, e aí lá atrás na retina tem uma camada de melanina. Então, o que entra, você consegue defender ali naquela camada de melanina. E essa ligação que a gente tem de olho com o corpo é muito intensa. Tem uma pesquisa que eles fizeram que é muito legal. Eles encontraram os aborígenes na Austrália e eles falaram, nossa, eles não usam óculos de sol e ficam aqui. Tá? E eles tentaram consertar o problema, foram lá, colocaram óculos de sol em todos eles. A visão piorou e eles começaram a ter queimadura de pele. Porque o sol que vem para a nossa visão, quando a gente tem a noção da claridade, isso ajuda a produção de melatonina no nosso corpo. Então, quando a gente usa óculos escuros, além da gente deixar o olho mais fraco, a gente dorme pior. E outra coisa, você sabe que a melanina, que é outra... como é que chama? O que a gente melatonina. Usa... A melatonina, que é produzida para a gente conseguir dormir, ela precisa dessa diferença entre o dia e a noite. Então, se você vive dentro de um quarto fechado, mexendo no computador, aquela coisa toda, na escuridão,
a tendência que você durma Bem, pior é imensa, porque o teu corpo não percebeu essa diferença entre dia e noite que ele precisa para a produção de melatonina que bota você para dormir. e é uma loucura isso, porque as pessoas acreditam que, ah, não, eu vou ficar mais relaxada aqui no meu quarto, e às vezes ficam num quarto escuro durante o dia, não É, produzem os hormônios para ficar acordado, e é exatamente isso que você falou, é pela glândula pineal, é o ciclo noite e dia. Aí não produz melatonina, aí vai para a cama e não fica no dá. celular, e fica no celular. E aí Não, fica com jogando aquela a luz do luz. celular. Exato, é a luz branca que cansa e começa a Gente, dizer para o sem cérebro. celular na hora de dormir, apaga tudo. E Não pode, é. tira todas as luzes, não pode televisão. Você não tem Nada, insônia? nada. Desliga a televisão, desliga Luzinha o que pisca celular, luzinha que pisca do Wi-Fi, tira tudo do tira quarto. tudo. No meu quarto não tem nada. E Blackout. eu também, eu uso muito pouco óculos de sol, Que bom. Use cada vez mais. porque para fazer justamente esse exercício. Só que eu tenho um amigo que é dos expedicionários da saúde, eles vão lá para a Amazônia. Meu grande amigo Ricardo Afonso Ferreira, eles cuidam de populações ribeirinhas, dão tratamento, ele leva um hospital de campanha, leva de um hospital de guerra para esses lugares que nunca viram médicos e fazem cirurgias de hérnia de disco, porque eles carregam muito peso, fazem muito de catarata e tal. Eles dizem que eles têm muita catarata lá em cima, perto do Equador, onde a luz Porque é muito. principalmente a catarata também é uma síndrome metabólica. Então, está muito ligado também à alimentação. E a gente vê que muitas doenças dessa população vêm de muito consumo e mudança alimentar, em consumo de farinha, em consumo de alimentos industrializados. Isso acontece também. Então, a catarata, ela tem muitas nuances aí. Ela tem a falta de uso dos olhos, tem a falta da claridade, tem a falta de olhar longe. Olhar longe é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. Se ficar olhando perto, mesmo em trabalho manual, precisa parar para olhar longe. Porque é uma lente que mexe mesmo. É como se fosse um elastiquinho. A lente mexe, ela Acordou de manhã, estica. se puder, se não tiver um horizonte para você olhar, olha para o céu, né? Olha, Vai e aí, procurar passarinho, né? exatamente. Uma distancinha você vai encontrar. Eu falo que assim, dá para ser 40 metros, já é uma distância boa que seu cristalino relaxa, que é uma lente que tem. Vou te mostrar aqui. Ela é presa por músculo, ela fica aqui dentro. Ontem eu dei aula e deixei a maquete aqui do lado para nossa live hoje. Aqui tem músculo e aqui tem músculo. E é o que prende essa lente. É como se fosse uma lente normal mesmo, nossa, de colocar por cima do olho, mas é uma lente que tem dentro, só que ela é molinha. Então é como se fossem uns elásticos. Você olhou longe, a lente estica. Você olhou perto, a lente converge. Esse estica e converge precisa acontecer constantemente na nossa vida. A gente não foi feito para olhar só para uma distância, a gente foi feito para olhar para várias distâncias. Depois que a gente começou a se modernizar, que a gente fixou o olhar. Então, quando a gente começa a trabalhar, essa musculatura fica mais flexível, que vai te ajudar a ler melhor de perto, por exemplo. E aqui é onde dá a catarata, é nessa lente. Então, quando você movimenta mais, você faz com que os resíduos não se acumulem nessa lente, porque aí fica aquela névoa da catarata, é exatamente Uhum. aqui, nesse lugar. Então, me Então, mostre um exercício para diminuir a vista cansada, porque eu não quero mais usar óculos para ler, não. Eu quero maravilha! parar com isso. Deixa eu só preparar os nossos olhos para a gente fazer de uma forma bem relaxada, tá bom? Tem Tá. alguns passos que é legal seguir, que é assim, não adianta a gente estimular, 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 e não adianta a gente só relaxar, relaxar, relaxar. A gente faz esse mix de relaxamento com estimulação, igual a gente faz na Como academia. exercício físico do Exato, corpo. exatamente, é igualzinho. Então a gente vai começar a aquecer um pouco as suas mãos e a gente vai massagear um pouco ao redor dos olhos, porque quando a gente massageia aqui ao redor dos olhos, a gente vai soltar essa musculatura e trazer mais sangue para cá. É bom que todo mundo que está acompanhando a gente aqui, tem bastante gente, vai poder fazer junto com a gente hoje. E ao mesmo tempo que a gente vai fazendo esses movimentos, a gente vai respirando fundo, já relaxando. Pode fazer com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Tanto faz.
É só fazer de uma forma bem relaxada. E é um movimento que você pode ir mudando. Você pode fazer círculos, pode dar umas beliscadinhas, pode dar uns tapinhas assim com a ponta do dedo, o que for mais gostoso. Não é nem um carinho e nem algo que vai machucar. É algo gostoso, é algo que vai soltar. E aí você vai deixando sua mão te levar aonde ela mais quer. O nosso corpo ele tem um conhecimento inato. Assim, a gente sabe do que ele precisa. É que a gente vai se desconectando do corpo ao longo dos anos, mas ele veio com esse conhecimento da gente. As mãos elas vão sendo levadas para onde precisa mais. Às vezes você está aqui, a sua mandíbula que está pedindo mais, você pode fazer, abrir e fechar a boca e soltar essa musculatura. Você pode, às vezes, estar querendo mais no couro cabeludo mesmo. E aí você vai respirando, isso. Às vezes é o pescoço, aí tem que girar um pouco o pescoço e amassar o pescoço. Soltar mesmo, porque a gente tem a tendência de achar que para a gente enxergar mais, a gente tem que se esforçar. E não é verdade. Quanto mais relaxado você tá, melhor você enxerga. Então, quanto mais solto... É verdade. Quando dá 6 horas da tarde, eu enxergo muito pior do que... No final do dia, eu enxergo pior do que no início do dia. Tem gente que acontece isso. Por quê? Porque cansou e aí vai piorando. E tem menos luz também, é mais difícil. Agora, tem gente que dorme de olho aberto, por exemplo, ou se tensiona muito, aperta o olho na hora de dormir e acorda enxergando mal e vai melhorando. Depende de pessoa para pessoa, mas tudo isso, se você soltar e fizer umas movimentações, já vai ser muito bom. Ótimo. Agora vamos fazer um exercício para visão de perto. A gente Isso pode daqui fazer... também é bom para ruga. Todas essas coisas que você está falando da musculatura, a gente, às vezes, tem gente que passa a vida tensionado, com o rosto tensionado sem perceber que está tensionado. E aí aquilo vai produzindo essas rugas de expressão e de tensão. Elas são tensão. Então, se você distensiona, as rugas demoram mais para chegar, gente. Isso. E aí, o que acontece? Menos circulação também. Quanto menos sangue chegar nos seus olhos, menos vai ter renovação. Porque essas veinhas, elas são muito pequenininhas. Então, vai chegar aqui para tua cabeça, o teu cérebro quer sugar todo o sangue. Ele quer sugar tudo, porque ele precisa de muito sangue para trabalhar. O que sobrar vai para a retina, que é a segunda região que mais precisa de sangue no olho, no corpo inteiro é a retina. Então, precisa passar sangue para cá. Pescoço tem que estar solto, porque se o pescoço estiver duro, o caminho do sangue é esse aqui. Então, tem que soltar todo esse caminho mesmo. Agora, o que a gente pode fazer... Eu tenho uma folha que tem umas letras aqui. Se você quiser pegar um livro, a gente pode fazer com letras esse exercício. E se você está aqui também acompanhando a gente, tiver alguma coisa escrita, pode ser, de preferência, a folha branca com a letra preta. Ou se você não tiver nada, pode fazer com a palma da mão também. A gente olha detalhes da palma da mão. E aí você vai pegar, Maite, como é que tá aí? Tá com dificuldade, mas dá. Vamos fazer o seguinte, você vai começar agora a olhar para essas letras e piscar suavemente e vai contornando essas letras com os seus olhos. Assim, recebe com carinho. Porque quando a gente tem dificuldade, a gente tende a repelir. Então, relaxa, relaxa bem essa região aqui. Se você sentir que está tensionando no meio das sobrancelhas, você faz uma massagenzinha assim. Você pode soltar com a tua mão enquanto até você lê. Bem uma massagem. E vai contornando a letra com os olhos. Você vai piscando. É como se você tivesse um lápis preto e você quisesse cada letra. Isso, cada letra contorna. Sabe por que a gente está olhando cada letra agora? Porque a gente está ativando a mácula. A mácula é onde vê mais detalhes. É aquele ponto central. Quando a gente faz leitura, muito tempo de leitura dinâmica ou muito rápida, a gente vai lendo com a visão periférica, porque a gente vai passar muito rápido. Então, agora é um exercício. Então, você vai olhar letra por letra, como se você estivesse ali contornando cada uma delas, mas com muita calma. Respira fundo, pisca. Se estiver tensionando a mandíbula ou aqui na região da testa, solta um pouquinho. Relaxa. E agora, a gente vai fazer uma ativação para equilibrar os dois olhos.
Então, descobre qual é o teu olho que enxerga melhor, né, para perto. Qual que lê melhor? Você pode cobrir um, cobrir o outro. Você vai descobrir que tem um que é mais nítido. Às vezes a Eu diferença enxergo melhor com o olho direito. Ótimo. Então, você vai cobrir o olho direito com a sua mão, mas ele vai ficar aberto, tá bom? A Tá. gente vai cobrir com a mão. E agora você vai olhar para essas letras. Respira, porque agora ficou ainda um pouquinho mais difícil. Respira, pisca e vai contornando. Lembra que aquela lente que dá o foco, ela faz essa musculação de perto e longe? Quando a gente quer fazer ela ficar forte, a gente tem que fazer ela convergir muito. Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai continuar lendo, olhando para as letras, mas vai trazer a folha e o livro colado no teu nariz. É bem estranho, fica tudo muito embaçado, mas você vai fazer isso. E vai olhar para as letras. Se você não conseguir ler, não tem problema. Mas você vai passando as letras muito pertinho do nariz. Isso, mas pega a folha e cola no nariz, Maite. Mais ainda. Traz o livro. Você consegue trazer o livro? Isso! Aí arruma a postura e traz o livro. Isso! É bem pertinho. É como se estivesse passando o nariz na folha mesmo. É estranhíssimo, mas vai, continua. Não estou Pisca. lendo nada, só estou com ele aqui do lado. Isso, tenha só a intenção de ler e olhar para as letras. Não tem problema se não está lendo. Não tem problema. Volta um pouquinho, é bem engraçado. Volta, mas não descobre o seu olho. Volta para a posição normal, afasta o livro, deixa o olho coberto. E continua olhando ali para as letras. Pisca, respira, dá um tempinho, vai contornando as letras, piscando. E agora, de novo, a gente vai levar o livro lá no nariz. A gente vai ver como se fosse assim, muito, mas tem que encostar mesmo, é bem pertinho. Você vai olhar muito perto, a gente vai estimular esse músculo da visão de perto. E ficam as letras todas embaralhadinhas ali, é como se fosse um preto só a linha, né? Não dá nem para distinguir direito a frase. Mas fica olhando para elas, exatamente. Pisca, respira, olha bem para elas. Agora, volta novamente a folha na posição normal, Maite. Oi, voltou! Pena que foi no meio do exercício, mas vamos continuar? Vamos. Deu certo? Agora já Eu está acho que aqui. quando eu botei, eu não sei o que aconteceu, mas enfim. Caiu, Aí, tava rodando aí a conexão. Tampa de novo o olho direito e a gente vai levar de novo o livro bem pertinho do nariz, tá bom? tá. Isso. E você vai olhando para as letrinhas, as letras aí todas assim, bem de perto. É bem esquisito mesmo, mas por que a gente está fazendo? É como se você estivesse fazendo uma musculação em isometria. É aquele que você contrai e segura, 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 segura. É a mesma coisa. A gente está olhando uma coisa bem de perto. Pisca. Aí, volta agora na posição normal. Agora a gente está descansando o músculo, como se a gente tivesse feito aquela força, força, força de isometria, sabe? E aí descansa. Pisca, olha para as letras de novo. E aí, mais uma vez, Maite, mais uma vez, encosta a folha no nariz e de novo a gente está fazendo essa musculação. Pisca, 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 pisca. Vou tirar os comentários. Pisca, pisca, pisca. Vai olhando só para perto, só para perto. E aí, volta o livro ao normal. Segura aí mais um pouquinho com o olho direito coberto, tá bom? A gente vai fazer agora um perto e longe. Então, você vai olhar para qualquer letra do livro e eu vou contar até 5, a gente vai piscar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você olha longe para qualquer lugar que você puder olhar. O mais longe aí, se você tiver uma janela, você olha longe. Pisca, 1, pisca, 2, 3, 4, 5. Olha perto de novo. Pisca, 1, 2, 3, 4, 5. Olha longe novamente. Pisca, 1, 2, 3, 4, 5. De novo perto. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez longe. 1, 2, 3, 4, 5. E mais uma vez agora, a gente vai só vir para bem pertinho do nariz a última vez. E nós vamos segurar ali um pouquinho, vai olhando letra por letra, letra por letra.
Vai tentando distinguir o que é preto e o que é branco, o que é letra e o que é espaço, o que é linha e o que é espaço, o que é linha e o que é espaço, o que é linha e o que é espaço. Respira e pisca. Linha, espaço, letra, espaço, letra, espaço. Foca bem, letra, espaço. Respira. E aí, volta novamente na posição. E agora descobre o olho mais forte e olha para as letras. Pisca. Vê como é que elas estão agora. Acho que Respira. melhorou. É isso mesmo. A gente vai melhorando cada vez mais o seu foco. Percebe como que estão as letras agora e vê se você consegue já definir melhor as palavras. Vai melhorar ainda mais, mas percebe, já define, se você já consegue definir melhor as palavras. Uhum. Isso. Muito bom. Agora a gente vai continuar. Continua olhando para o livro e a gente vai fazer agora com os dois olhos aquela musculação. Você vai colocar um dedo de cada lado aqui do nariz, mas não tampa o nariz. A gente vai só apoiar. Eu falo que às vezes... Morre. Morreu, matou, vai ter. E aí, você colocou aqui indicador e polegar e você vai olhar para suas duas unhas. Você vai, você vai ficar vesguinha. Bem vesguinha. Fica bem vesguinha. Aí você consegue enxergar a unha do indicador e do dedão ao mesmo tempo? Consigo. Isso. Continua aí, continua aí. Pisca, 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 pisca. Solta e olha para o livro novamente. Expira. Fica sempre com o livro, assim, já logo para olhar. Eu tô com a folha aqui, que aí eu faço, e aí a hora que eu tiro, eu olho. Porque a gente tá fazendo essa musculação para aumentar teu foco, tá? Vamos de novo. Pisca, indicador, polegar. Indicador, polegar. Vai olhando para os dois. Você pode mexer um pouquinho os seus dedos, assim, bem pouquinho, para chamar a atenção do seu olho mesmo, para ele não fugir. Isso. Você pode arrastar, assim, para a ponta do nariz e subir os dois dedos e o seu olho acompanhar, piscando, para ficar bem vesguinha. Isso. Agora, olha para o livro novamente. Pisca. E vai contornando as letras. A letra é preta? É preta. Ótimo. Mas está meio azulada agora de fazer isso. Tem umas que estão meio ficando azuis. Então, relaxa. Faz uma massagem aqui assim, ó. Aqui. Isso. Cada um tem um tempo para fazer a musculação, como qualquer outro exercício. Então, relaxa um pouco mais. É aqui no centro, aqui, ó. Esse músculo aqui que a gente trabalhou. Respira. Isso. Isso. Relaxa. Tá. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai virar o seu livro de ponta cabeça. Que é uma coisa que você pode fazer quando estiver sem óculos, só para dar uma ativada nos seus olhos, e aí depois você continua lendo com o livro normal. Quando a gente vira de ponta cabeça, e você pode colocar numa distância, você está conseguindo ler ou só definir as letras? Ou está conseguindo ler? Não, eu estou conseguindo ler. Ótimo. Então você vai ler de ponta cabeça. Por quê? Quando a gente tem que ler de ponta cabeça, necessariamente a gente vai contornar cada letra, porque a gente não consegue formar uma palavra se a gente não contorna cada letra. Você pode até colocar o dedo assim para te ajudar a seguir, vai piscando e você vai lendo mesmo. E não só lendo, assim, interpretando o que você lê, porque aí você vai prestar bastante atenção naquela palavra, letra por letra, diferenciando o que é preto e o que é branco, o que é preto e o que é branco. Respira. O que é preto e o que é branco. Isso, piscando. Cada letra você vai piscando e respirando. Recebe a letra, recebe a visão, a imagem. A visão é o sentido de receber. Se a gente tenta ir lá pegar a letra, às vezes ela foge. Por quê? Porque você só precisa receber. É um sentido que recebe. Pisca.
Isso. Agora vira o livro de novo na posição normal. Você ativou mais a sua mácula e a gente vai contornar as letras. Piscando. Ficou menos azulado agora? Ficou. Ótimo. É Aí uma ou outra que fica azulado, sabe? é porque É ela normal? às vezes ela distorce um pouquinho por causa do astigmatismo. Aí ela dá ela distorce um pouquinho. Ah, deixa eu Mas só vamos falar. trabalhar. Oi? Travou? Tá travando aqui para mim, Maitê. Daqui a pouco ela volta. Voltei, não, é Voltou. porque ele tá bloqueando com 2 minutos, tá bloqueando a imagem, aí eu tava Ah, e com aí ele outro fica esperando. problema. É. Tudo bem. Então, Agora acontece isso, eu às vezes fica assim com 2 cores, agora voltou. ai, voltou? Relaxa. Vamos olhar um Voltou. pouquinho longe. Faz assim, ó. Vamos abrir a visão periférica agora. E trabalhar um pouco a musculatura e o piscar. Então, ao mesmo tempo que você vai olhar longe agora, Mas Maite, esse exercício que a gente estava fazendo, ele é para quê especificamente? para você ler melhor de perto. Mas eu vou Então, complementar o treino. tá, tá, Vou trabalhando o seu cristalino, que é a lente natural que você tem para você ver melhor de perto. Então, a gente estava trabalhando o foco para você ler, tá tá. bom? Por que a gente fez e trouxe para perto? Porque aquele músculo precisava contrair, 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 e aí a gente relaxava. Contrai, Então, contrai, toda contrai, vez que eu relaxa. fico vesga, eu tô contraindo. Mas Isso. é, E é é bom bom. fazer. É, Você pode fazer eu posso isso, olhar para exatamente. cá, eu olho para cá ou ir para cá, para cá e para cá. Às vezes eu faço isso Isso. olhando. Pode fazer. Você pode fazer olhando os dedos ou sozinha mesmo, só olhando o E seu é nariz. bom fazer o que eu faço de manhã, que é eu olho para cá, eu faço assim, ó, eu pego sei lá, uma coisa assim. Aí eu olho aqui na Isso. ponta, É como se olho fosse. na extensão do meu braço e depois eu olho lá para o horizonte. Aí eu olho para a extensão do meu braço e olho aqui para a ponta. Às vezes eu boto a ponta aqui, às vezes eu boto a ponta aqui, e às vezes eu faço isso de lado. Olho É lá maravilhoso. longe para o meio e depois aqui. É bom isso? É ótimo. E eu sei que você já faz isso. Eu vi numa live sua. Então é maravilhoso. Você está mexendo com a musculatura. E aqui eu vou te trazer alguns outros para você Tá. também agrupar esses para a gente trabalhar o cristalino, a gente trabalhar a visão periférica, a visualização também, porque na verdade daqui a pouco eu vou te explicar que a gente enxerga com a mente, né, com o cérebro. Então quando a gente pode fazer ativações também por meio de visualizações e prática mental, que é muito legal. A gente vai fazer a ativação com as letras também. Mas vamos relaxar um pouquinho, senão vai Tá. ficar tenso para você. Olha longe e, ao mesmo tempo, você vai fazer esse movimento aqui com as suas mãos. E olhar longe. Você não vai olhar para as mãos. Você vai só prestar atenção no horizonte e vai passando pelo horizonte, piscando, como se você quisesse contornar essa paisagem de uma forma bem relaxada. E repara que a sua mão está aí do lado. Você não vai olhar para ela. Repara, porque quando a gente fica muito tempo ou lendo ou fazendo qualquer outra coisa no computador ou usando a visão central, a gente cansa um pouco a visão central. A gente estimulou agora a visão central e aí a gente está chamando agora a atenção do cérebro para a periferia, que é muita parte da nossa visão, só que a gente não costuma trabalhar essa periferia. E é importante a gente ter equilíbrio, né? É equilíbrio entre os dois olhos, equilíbrio entre claro e escuro, equilíbrio entre estímulo e relaxamento, equilíbrio entre visão central e visão periférica. Isso. Cansou o braço um pouquinho? Pode só parar e olhar longe. Deixa vagar longe mesmo. Estou agora estendendo bastante o seu músculo do cristalino. Isso. E é maravilhoso. Toda vez que você puder, às vezes está no telefone, ou às vezes está ouvindo alguma coisa, ao invés de deixar o olhar perto, joga ele para longe. Está caminhando na praia? Joga para longe. Vai olhando o horizonte, contornando o horizonte. O olho precisa enxergar longe. Isso. Aí. E aí, quando descansar o braço, pode voltar e fazer um pouquinho mais de estímulo dessa visão periférica. Respira. Esse é bem doidinho também. Eu falo que quando a pessoa está no trabalho, ela pode fazer assim com a caneta
E aí já Para estimula a visão disfarçar, né? periférica e não parece que tá piradinho, assim, não parece que tá tudo muito doidinho. Mas é muito legal que nas minhas redes sociais as pessoas colocam, às vezes, as fotos fazendo os exercícios, aí a hashtag somos todos doidinhos. E somos todos doidinhos que enxergam bem. Então tá tudo bem também. Pô, é ótimo. Você vai arranjar um monte de adeptos que estão precisando da mesma coisa. Eles vão adorar se eles entrarem, se você estiver fazendo assim, ó. É. Falar que você está relaxando o teu olho. Agora eu vou ampliar ainda mais o seu campo de visão periférica, que vai ajudar você a ler de perto. Tudo é para você ler melhor aí o teu livro, tá? Tá. A gente vai usar a imaginação. E é quando a gente começa a ampliar por meio da ativação do cérebro mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para um ponto fixo, pode ser para o celular mesmo, e você vai achar aqui uma distância em que você percebe a tua mão se vier um pouquinho para frente. Mas se for um pouquinho para trás, ela some do teu campo de visão. Se você vem um pouquinho para frente, ela aparece, vai um pouquinho para trás, ela some. Você vai ver onde que é o teu campo visual. Qual é a largura do teu campo visual? Mede aí, até onde vai? Até onde ele vai? Ele vai até aqui? Ele vai até mais para frente? Até onde vai? Para a tua mão aí, até onde ele vai? Aqui. Aqui, isso. Você ainda está vendo, percebendo ela, né? Tô. Então você vai um pouquinho para trás até ela sumir. Bem pouquinho. A hora que sumir, você para. Sumiu? Sumiu. Agora fecha os seus olhos, Maite. Deixa a mão aí onde ela tá. Fecha os seus olhos e só imagina que você tá vendo a sua mão. Na sua imaginação, você vê a sua mão direita, vê a sua mão esquerda, você percebe nitidamente ela ali, aí do lado. Você tá vendo a mão, tá vendo a mão direita, tá vendo a mão esquerda. Você traz essa informação para o teu cérebro, você tá vendo. Você colocou na posição, mas você continua enxergando. Imagina, imagina. Agora abre os seus olhos e percebe se você começou a ver um pouquinho da sua mão. Tô vendo. Isso, ótimo. Aí, agora a gente vai ampliar um pouquinho mais. Leva um pouquinho mais para trás, até ela sumir. Sumiu? Sumiu. Isso, agora vamos fazer ela aparecer. Fecha os seus olhos e imagina que as suas mãos estão aí. Imagina, imagina. A mão direita, a mão esquerda, muito fácil de ver, muito claro. Do ladinho, uma de cada lado, assim, você está percebendo com a sua visão periférica. Bem nítido mesmo, mão esquerda e mão direita. Mão esquerda e mão direita, vocês estão aí. Abre os olhos agora. Apareceu? Apareceu. Ótimo. E a gente pode continuar fazendo isso até o seu campo visual chegar aqui atrás, assim. É muito incrível o poder do nosso cérebro para aumentar a nossa visão. Olha, eu vou te contar uma coisa. A minha avó, que morreu com 103 anos e era muito vaidosa e também muito medrosinha, porque ela não tinha a menor vontade de morrer, ela começou a perder, sei lá, as coisas, né? Os dentes e tal. Com 95 ela perdeu o dente. Ela teve dente até os 95, estava bom, né? Mas para ela não, porque ela achava que estava péssimo. E aí ela ficou com catarata, não conseguia mais ler, que era uma coisa que ela gostava, nem ver televisão, que era outra coisa que ela gostava. Aí eu levei ela no meu médico, ele falou o que ele ia fazer, que era muito simples e tal, mas ao descrever o que ele ia fazer com os olhos dela, ela desistiu imediatamente daquilo. Da cirurgia. Da cirurgia. E aí ela passou a dizer que ela estava enxergando perfeitamente. Quando eu chegava, ela sabia tudo que estava... E ela via. Ela falou que ela via a cor das coisas, que ela via tudo perfeitamente, que ela não precisava coisíssima nenhuma de fazer nada de catarata, e foi até o fim da vida enxergando lá da maneira dela no cérebro, dentro do cérebro dela. Exato, porque o olho só é a entrada, é só porta de entrada. O cérebro não entende luz, ele só entende impulso nervoso. Então, a partir do momento que chegou na retina, vira impulso nervoso e é interpretado aqui. Ou seja, o que você realmente vê é o que o teu cérebro interpreta, não é a imagem que chega. A imagem vem e o cérebro vai interpretar. A gente consegue fazer isso também com as letras.
Quer ver? Vamos fazer Aí eu vou começar a interpretar o meu espelho, então, agora. Eu vou tirar tudo que eu não quero. Isso! Ai, não, mas aí vai ficar mais bonito ainda. Vou tirar todas essas coisas que estão chegando, que eu não estou gostando. Vou tirar. Mas não é? E se você for pensar, a realidade que a gente vive não é a realidade que a gente vê e que a gente interpreta? Claro, Depende de tudo. como Tudo a é gente assim. interpreta. Tudo é assim. E a Tudo é visão é assim. assim. Você vai contar um livro de história, ele é do ponto de vista do historiador, né? Eu sempre conto essa história que uma vez ganhei um livro de um rapaz, um amigo meu árabe, e ele me deu um livro sobre as cruzadas. E quando eu fui ler, eram outras cruzadas. Os heróis eram outros heróis. Eram os heróis nazarenos, eram os do outro lado. Não eram os católicos, não eram os cristãos. Eram os outros. Então, dependia de quem estava contando a história. Era a mesma cruzada. Só que... o seu cérebro interpreta aquilo que você quer interpretar ou baseado naquilo que você viveu. E ele manda impulso dependendo daquilo que você pensa. E fisicamente, o que a gente fez aqui foi físico mesmo. Ele mandou mais impulso para a sua visão periférica. Tem um estudo que é muito legal. Então eu passo a ver mesmo. Eu estou vendo mesmo a mão. Você tá então vendo meu mesmo. olho está indo mais para trás. Sua visão, na verdade, está abrindo a visão periférica, que é muito ampla, e com o passar do tempo ela vai ficando mais deficiente, às vezes vai afunilando, ela está abrindo. Eu tenho alunos que perderam a visão lateral, e quando a gente faz estímulo com luz e esse estímulo, eles começam a ver novamente. Porque a gente mandou o seu cérebro ver. E a gente mandou ele ver. Quando a gente manda ele ver, ele manda impulso neurológico para lá. Físico. Tem uma pesquisa que eles fizeram que é muito legal, que era para aumentar a força do braço. E aí eles dividiram em 3 grupos. Aqueles que faziam força, aqueles que pensavam que estavam mexendo o braço, mas não estavam mexendo, só imaginavam igual a gente fez, e aqueles que não faziam nada. Então, 3 grupos. Aquele que não fazia nada não ganhou aumento de massa. Aquele que fazia força ganhou aumento de massa. E aquele que pensava ganhou aumento de massa. A gente consegue fazer aumento de massa muscular com a visualização. Neurológico mesmo. Nosso corpo é maravilhoso, né? A máquina perfeita. Eu digo que é uma máquina perfeita criada por Deus, assim, que é Você faz tudo na tua cabeça, né? Exato. E a enxergar também. Por isso que eu achei legal trazer aqui para você, porque a gente mexe muito a musculatura mesmo. A gente faz muito. Tem muitos exercícios no método que, exatamente igual que você fez, olhar para cima, para baixo, perto e longe, em várias distâncias, rodar nesse sentido, rodar no outro, que é o que a gente trabalha fisicamente. Mas tem muita coisa que a gente também consegue trabalhar lá dentro e mais dentro, mais a fundo ainda, que é no cérebro. Dá para fazer com letra também, quer ver, Maitê? Vou fazer uma experiência com você aqui. Olha para o seu livro que está aí perto de você. Aí você vai olhar para ele, ver como é que estão as letras, vai piscando. Olha para uma delas, assim, vai só contornando. Agora, fecha os teus olhos e imagina que essa letra ficou mais preta e o papel mais branco. A letra está mais preta e o papel mais branco. Letra preta, papel branco. Abre os olhos, nós vamos fazer várias vezes. Continua olhando para a letra. Pisca. E vai gravando essa imagem da letra no seu cérebro. Fecha os olhos. De novo. A letra cresceu. Imagina que a letra está muito grande, que você conseguiu dar um zoom e que ela chegou muito perto de você. Imagina que você trouxe assim o livro e perto e está enxergando perfeitamente bem a letra. E ela continua ficando mais letra, mais preta e o papel mais branco. Mais preta e o papel mais branco. Abre os olhos, continua olhando para as letras, piscando. Para ajudar o cérebro a trabalhar e visualizar, a gente vai falar em voz alta. Então, fecha os teus olhos, vai imaginando, e aí você pode repetir. Letra preta. Letra preta. Papel branco. Papel branco. Letra preta. Letra preta. Papel branco. Abre os olhos e vai olhando para essa letra e percebe como... Ela está ficando pretíssima. Exatamente. Isso vai... É uma letrinha de nada, é um D. Olha só.
Ela tá, E é aí, um D com um E. Eu estou lendo a palavra Sérgio Buarque de Holanda. Aí no D, o E está muito mais clarinho do que o D agora. exatamente. Agora pode fazer com o E. Olha para ele, fecha os teus olhos e visualiza letra preta, Letra preta, papel branco. papel branco. Letra Letra preta, preta, papel papel branco. branco. E olha para ela. E pisca. Respira. Melhorou muito, ele ficou tá quase da cor do D. Exato. E cada vez que você for ler, você pode fazer isso. Porque o que eu percebi? Quando a gente fez o estímulo de fazer a musculação com o papel, você teve melhora, mas não foi assim tão significativo. E aí, eu lembrei, você já faz essa musculação. Isso você já faz. Então, você já olha perto, você já faz esse de convergência. A sua convergência é boa. Eu acho que o pulo do gato aí para você não precisar de óculos mesmo é você trabalhar essa visualização e não tensionar quando lê. É você poder virar o livro de cabeça para baixo e ler letra por letra, virar e aí começar a pensar mesmo, fechar os olhos e letra preta, papel branco, letra preta, papel branco. Porque aí eu acho que você vai dar um salto, vai ter na sua visão muito, muito grande. Eu acho que isso foi muito legal, por isso que você quis experimentar esse exercício com você, porque a musculação você faz bem, e tem muita gente que precisa e não faz, mas É. você já faz. E não E custa, essa na hora de você acorda de manhã, vai olhar para longe. É um exercício que as pessoas passam o dia olhando para o celular agora. Então, busca o horizonte, aproveita para fazer umas outras coisas. Pode fazer meio aleatório, não pode? É só. pode fazer meio aleatório. Eu falo para os meus alunos, Eu, eles eu vão viro ficar. a cabeça também, uma coisa que eu faço, eu viro a cabeça assim, e aí vou Uhum, até o outro lado, até onde meu olho conseguir olhar, lá na diagonal. Aí e faço a você mesma coisa, já estou mexendo com o pescoço, estou mexendo com o olho, sabe? isso. O que você pode fazer também é mexer o pescoço ao contrário do olho, que é bem legal. Você Ah, vira tudo para lá e olha para mim. E pisca e alonga. E você vai usando piscar. O piscar serve para quê mesmo? o piscar é muito importante. Se você não pisca, você congela os seus olhos. Então, e aí tensiona. E tudo que a gente não quer é tensão. Então, quando pisca, aumenta a lubrificação, porque espalha a lágrima. Só que cada piscada são microsegundos de não visão. Então, microsegundos de relaxamento. Somando no final do dia, dá muito relaxamento. Se você somar todos os Claro. microsegundos de relaxamento, não é? E E eu a gente está acabando, daqui a pouco vai acabar esse tempo, tem muita coisa para perguntar. E para não, eu pode melhorar a perguntar. visão de longe? Olha, o meu Instagram aqui, ontem, ele conseguiu passar da 1 hora. Então, tomara que passe mesmo, mas a gente vai condensando para fazer todas as perguntas que você quiser. Ah, só uma coisa, eu falo para os meus alunos, eu brinco, olha, gente, é o tempo de um xixi, você fez uma estimulaçãozinha. Então, sempre que eu fazer xixi, Inclusive, durante o xixi você pode fazer. Durante o xixi. é um xixizinho, assim, é um xixi que eu consegui No fazer. xixi, no cocô. Toda hora que você estiver ali, você vai, aproveita para dar. Ó, Bota uns post-its, assim, uns papeizinhos, escrito exercitar, ali no lugar do papel higiênico, você bota assim, exercitar o olho. Quer você bateu ali, você vai lembrar. pronto. Vamos fazer para visão de longe. O olho, essa mesma musculatura que vê perto é a mesma que vê longe. Então, quando você trabalha perto, também trabalha longe. Quando trabalha longe, também trabalha perto. É como se fosse um todo. Mas vamos trabalhar a visualização longe também, junto com o olho mais forte coberto. Faz o seguinte, faz um triângulo. Isso é legal para todo mundo que está vendo a gente aqui descobrir qual é o olho mais forte, qual é o olho mais fraco. Faz um triângulo, você vai olhar, pode ser um ponto longe, uma árvore, você consegue ver uma árvore, um quadro na tua casa, pode ser. E aí você vai botar o quadro no meio do triângulo, tá? Tá. E aí, você vai perceber, pisca um olho e pisca o outro. Consegue piscar um olho separado do outro? Uhum. Isso. Esse objeto tem um dos olhos que ele vai meio que sair do centro do triângulo. Você deixa a sua mão bem paradinha e sua cabeça bem parada mesmo, é só o olho. Você consegue perceber isso? Que um saiu? Em um olho ele tá bem no centro e no outro ele dá uma saidinha? Peraí, eu tenho que centralizar ele no. Isso.
Pega Peraí. uma coisa fixa, centraliza. Pode pôr o Ele triângulo está andando, eu estou olhando para um barco. Ele está andando, esse Ah, barco. não, não dá, aí Canalha. não dá. Tem que ser alguma coisa parada. Pode colocar a sua mão mais perto do seu rosto também, não precisa ser tão longe. Isso, aí. Uma distância mais ou menos de uns 2 palmos. Pega uma coisa parada, Tá. coloca no centro do teu triângulo e fica ali. Direciona seus olhos assim no centro, tá? Não mexe nem a mão e nem a cabeça. Isso, procura alguma coisa paradinha. E aí você pode piscar um olho e piscar o outro e ver se esse objeto que você colocou no centro, em um dos olhos, ele vai dar uma saidinha do centro. É. Isso. Qual olho que ele saiu? Qual olho quando tá aberto Quando ele eu saiu? fecho o olho direito, ele, Uhum. o esquerdo sozinho não consegue ver o objeto. Sai totalmente do centro, né? É. Então, o esquerdo, ele não tem o ponto focal para longe. A gente vai tentar equilibrar esse ponto focal. Ele é o mais fraco, tanto para perto quanto para longe. É. Então, vamos estimular bastante. Esse equilíbrio é muito importante para você. Porque tudo que é desequilibrado no nosso corpo, chega uma hora que o mais forte fica mais cansado e o mais fraco vai ficando cada vez mais fraco. Então, vamos estimular. Olha para longe, você vai cobrir o direito, igual a gente fez quando estava na leitura. E vai passeando os seus olhos longe. Passeia longe. Deixa só ele olhar para longe. A gente vai falar agora para o teu cérebro que o seu olho tem que ver longe. E o olho esquerdo funciona e ele vai funcionar igual ao direito. O cérebro, às vezes, ele é preguiçoso. Ele tem a lei do menor esforço. Porque a principal função dele é que você sobreviva. Então, para você andar na tua casa, dirigir, fazer tudo que você precisa fazer, não precisa ter equilíbrio, só precisa ter uma visão boa. Aí o que ele faz? Ele joga tudo pro direito, porque ele sabe que o direito dá conta. Então a gente tem que mostrar para ele só, o seguinte, o direito dá conta, mas o esquerdo também dá. Então joga pro esquerdo também. Vai olhando longe. E aí a gente vai juntar duas coisas agora e abana a mão que tá solta aqui na lateral. E deixa longe, tá? Não traz para perto, deixa longe. Abana aqui na lateral. Você está estimulando a mácula do olho esquerdo e ao mesmo tempo abrindo aqui a visão periférica. Respira fundo. Solta. Isso. É a respiração que faz barulho. Faz respiração que faz barulho. Isso. Isso mesmo. Agora, pode relaxar o seu braço, deixa coberto ainda, tá bom? Tá. Procura um ponto longe, mas um ponto mais fixo, que não se movimente, só para você ter uma referência. Achou? Achei. O que você está vendo? Uma ilha. Uma ilha, ótimo. Fecha os seus olhos. Imagina que essa ilha está chegando mais perto de você. Mais perto, mais perto, mais perto. Imagina que ela ganhou perninhas ali, está andando por cima das águas e chegando perto, 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 perto. Está quase chegando aí na sua janela. Só na sua imaginação, traz essa ilha para perto de você. Abre os olhos e continua olhando para ela. O olho direito também está coberto, tá bom? Uhum. Pisca. E mais uma vez. Fecha os olhos. Imagina que a ilha cresceu, ficou gigante e que ela está vindo para perto. E se você estender os seus braços, com a sua mão você consegue tocar na ilha, de tão grande que ela tá. Enorme. Chegou perto de você e tá enorme, enorme, enorme. Abre os olhos e olha para a ilha. Respira. Vai olhando para cada folhinha, cada detalhe, cada nuance. E a gente vai fazer pela última vez a visualização. Então, fecha os olhos e traz essa ilha perto de você. Ela tá vindo perto, perto, perto. Tá ficando cada vez maior, mais fácil de ver e mais perto. Cada vez maior, mais fácil de ver e mais perto. Abre os olhos e olha para ela. Isso. Agora descobre o outro olho mais forte e olha para a ilha. Pisca. Percebe como que ela tá agora. Cresceu muito, ela ficou enorme. Exatamente. Ela ficou enorme. Parece que a gente dá um zoom. É.
Dá um Ela zoom, cresceu muito. e dá um zoom. A gente vai, quando a gente finalizar, a gente faz um relaxamento, você vai ver que as cores da ilha vão ficar lindas, assim. Eu acho que você já fez esse relaxamento, mas a gente faz juntas. Que ela vai ficar grande, vai ficar grande. Mas vamos só fazer mais uma ativação para longe, já que você tem astigmatismo. A gente vai fazer um exercício que eu ensino para os meus alunos, que ele chama manchetes. Ele tem esse nome estranho porque você vai mudar várias vezes o seu foco. E o que, que a gente vai ensinar para o seu cérebro? Que ele vai ter que procurar um foco no meio de muitas coisas desfocadas. É assim que o astigmata, que tem astigmatismo, vai melhorando a visão. Ele vai procurando na córnea um ponto em que ele consegue ver por meio do embaçamento. Você vai treinar. Ao mesmo tempo, a gente vai... Cada alongamento que você faz, Maite, também estende a tua córnea, tá? A tua córnea, ela vem seguindo aqui, ó, a parte vermelha, que é o músculo, tá ligada na parte branca e a mesma parte da córnea. Então, quando você estira o músculo, você também estira a córnea. Então, isso é bom para astigmatismo, para o formato ficar certinho e você vai diminuindo o grau. Mas vamos fazer essa ativação que eu acho que vai ser legal. Você vai olhar para a ilha e você vai olhar para... E dá para fazer em dupla isso. Se tiver alguém depois para se divertir, fazer exercício, você pode fazer em dupla. Você mesma vai colocar na frente dos olhos, entre o olho e a ilha, um número com a sua mão. Então, por exemplo, 2. Você olha para o 2 e já tira a sua mão e volta a olhar para a ilha. É rapidinho. Aí, outro número. Qualquer número. Coloca na frente dos seus olhos e aí você volta o olho para a ilha, tá bom? Aí dá um tempinho e bota lá. Você muda o foco muito rápido para perto e volta para longe. Isso, muda o foco para perto e volta para longe. Vai contornando a ilha. Ao mesmo tempo, alguma coisa aparece na frente e volta para longe. Alguma coisa. Quando se tiver alguém junto, é legal porque a pessoa vai colocando um número, você tem que adivinhar o número que ela colocou. Pisca. E olha pro dedo e olha para a ilha. Isso, aí você vai colocando o número, você pode até falar em voz alta o número que você está colocando. 3. Isso, olha para a ilha. Continua. Coloca bem 4. mais perto. Isso, coloca mais perto um pouco dos seus olhos, assim, um palmo. 4. Isso, olha para aí. Pisca. 2. Isso. Continua. 1. Isso, olhou para a ilha e voltou. Isso. Olha para tua mão. Quando você botar o número, você olha para a mão. Isso. Volta o foco pro dedo. 2. Isso. Mais um pouquinho. 1. Isso. 2. Isso. Agora relaxa suas mãos e olha só para a ilha e pisca. O que você ensinou o teu cérebro a fazer pouco a pouco? Mesmo que quando fica embaçado, que é quando você coloca um foco para perto, ele tem a rapidez de voltar a ver nítido a ilha novamente. Então essa ativação você pode fazer quando você estiver em casa olhando longe. E para todo mundo que tem astigmatismo, também que está aqui, catarata, presbiopia, que é... Olha pertinho e tira, pertinho e longe, pertinho e longe. Isso. Você pode fazer... A gente fez isso quando a gente também piscou 5 longe e 5 perto. Mas essa é mais rápido. Você está só olhando longe, entra alguma coisa perto, você muda o foco e já, pum, já olha longe de novo. Entra alguma coisa perto, você muda o foco e olha longe de novo. Isso é muito legal. A gente consegue fazer esse tipo de ativação com crianças também, Maite. Eu tenho muitos alunos pequenininhos. Eles devem adorar fazer isso. Nossa, e aí é muito bom, porque a gente faz brincadeiras. E ele que ia ser um ceguinho passa a enxergar e não precisar de óculos. Eu tenho aluno que eu falo que é do 0 aos 90 anos, que a gente pensa que a idade é um limite, não é um limite, né? Mas nem para cima nem para baixo, assim. Bebezinho, eu sei que seu netinho acabou de nascer, né? Netinha. Netinha, acabou de nascer. Dá para fazer com ele desde pequenininho. Por exemplo, levar ele para tomar sol. Ela falou que levar ela para tomar sol e colocar ela no colo e fazer uma ativação assim com os olhinhos dele mesmo tomando sol. A gente tem um exercício que depois amanhã você pode fazer se você estiver no sol. Olho fechado, a luz do sol tá aqui, vira de um lado para o outro para você banhar os olhos fechados com a luz do sol. E aí você faz fechado, a pálpebra vai proteger de qualquer raio, qualquer coisa assim, e ainda tem aquele óculos escuros lá atrás. Então é só isso. Para ela é maravilhoso. Tô com ele na cara, que eu tenho um filho menino, tô com ele na cabeça. Para ela é maravilhoso. Mas como é que eu faço ela fechar o olho?
Não precisa, porque ela não vai estar olhando direto para o sol. Você pega ela no colo Ah, e tá. Eu faço o movimento para ela. faz o movimento para ela no banho de sol. Eu fazia muito isso com o Benjamin, meu filho, quando ele era pequenininho. Agora tá com 6 anos, já é difícil carregar no colo assim. Mas quando ele era pitiquinho, eu fazia. E aí, as massagens também dá para fazer. Tá brincando com ela? Vem com o dedinho e vai fazendo a massagem aqui ao redor. Ela já vai crescer com os olhinhos super saudáveis. E a outra coisa que dá para fazer com ela é o palming. O palming é maravilhoso, aí dá para fazer com ela dormindo. Então, ela tá dormindo, você vai aquecer as mãos e colocar 2 conchinhas assim sobre os olhos dela. Você deita no colo, né? E coloca 2 conchinhas assim nos olhos dela, fechados. Então dá para trabalhar. Vamos Esse fazer calor faz bem? O calor? esse o calor faz bem. E porque quando você e também pra gente, pra ela vai fazer bem o calor, né? E ali o relaxar da musculatura. Pra gente, a gente faz esse exercício acordado. É. Então, quando a gente coloca as mãos sobre os olhos, a gente está prestando atenção nos olhos. Quando você coloca a mão no seu braço, o seu corpo todo presta atenção no seu braço. Então, você está pedindo ali para o teu organismo prestar atenção nos teus olhos. E isso causa... Você tem onde apoiar o cotovelo? Dá Aqui para não. apoiar? Não dá? É mais gostoso, porque aí você relaxa e aí você pode colocar, esquentou as mãos. É, eu às vezes faço com uma almofada. Eu boto almofadas aqui e apoio. Dá para fazer. Se quiser E aí fazer eu só um pouquinho, chamo a atenção pro... pode fazer só um pouquinho sem. Eu vou até fazer sem aqui. Você pode apoiar aqui, só não faz muita força. Melhor que você fique com a cabeça mais retinha. Isso. E solte bem o ombro. Respira fundo. E esse é o momento, assim, eu gosto muito do palming para relaxar e para agradecer a visão que eu tenho, sabe? Eu gosto muito de falar, agradecer a Deus, obrigado pela minha visão, porque quando a gente valoriza a visão que a gente tem, aí a gente consegue dar valor e melhorar essa visão e cuidar dela com mais carinho. Eu falo, nossa, obrigada pela minha visão, obrigada, gratidão pela minha Obrigada vida. pela minha visão. Exato, gratidão pelos meus olhos, por tudo que eles já fizeram por mim até hoje, todas as imagens Todas as lindas. belezas que eles já viram, todas as realidades que eles já viram, tudo que Todas ele as... alcança, tudo que ele me ajuda ao longo Exato. dos dias. E Obrigada. é uma hora que você fala assim, olha, agora você não precisa fazer nada por mim, que tá no escuro. Quem vai fazer por você sou eu. Tô aqui cuidando de você, cuidando dos meus olhos, cuidando de você que me dá visão, cuidando. E eu agradeço sempre muito a Deus. Falo, Deus, obrigado por eu enxergar. Obrigada porque eu posso cuidar dos meus olhos, porque um dia eu conheci um método que me ajuda a enxergar bem. É tão bom a gente ser grato por aquilo que a gente tem, sabe? Uhum. E aí quando tira as mãos, parece que vem mais essa luz. Porque a pupila ficou aberta. Então ela agora recebe mais luz, as cores mais vivas. É, É uma sensação de frescor. Eu digo que parece que o olho tá fresco. é. Parece que acabou de... eu tô É bom relaxada. para quem tem essa coisa que eu tenho dessas 6 horas da tarde do lusco-fusco. Eu Uhum. faço isso, né? Na hora que eu tiro, a luz que entra já compensa aquela falta que eu comecei a sentir, né, no final do dia, né? Exatamente. E descansa também, porque, querendo ou não, a gente ao longo do dia a gente vai cansando. Não É tem claro. jeito. A gente realmente tem que ler, a gente tem que acessar as coisas, o celular, o computador. Por mais que a gente viva uma vida saudável, a gente usa muito os olhos. Então tem que descansar. Então, chegar no momento em que está cansado, é ótimo fazer. E se lembrar e não tiver cansado, faz também, porque aí você faz para não cansar. Né? Ótimo.
Que tal se quando a gente lembra de fazer antes? Que aí a gente não chega a preventivo. Exatamente. A gente evita, eu falo para os meus alunos, evita a fadiga, evita a fadiga. Não vai fazer depois que cansou. Não, e é ótimo para quem tem dor de cabeça, né? Para quem fica na frente do computador, para quem passa o dia inteiro olhando para o celular também, e para o saiu computador. Saiu uma reportagem que as pessoas pioraram muito a visão nessa quarentena. Claro. Porque, imagina, não podia sair, não, além do estresse emocional, que influencia muito, ainda ficou muito no computador, no celular. Então, que tal a gente aproveitar o tempo em casa para cuidar mais da gente, né? Porque Você aí está com mais tempo, porque você não tem que se locomover, aproveita para lembrar de olhar para o horizonte. É que as pessoas não sabem, por isso que a gente tem que falar. Exatamente, as pessoas não É tão sabem. simples, né? É tão É simples. muito Você mesmo pode fazer isso antes de você criar um problema maior, né? Que ele vai se criando, vai ficando agravado, né? a Quanto mais o tendência é, tempo passa. Mas você pode evitar. Olha só, com o teu próprio cérebro, com a tua própria vontade. Olha só que beleza que é. Mais um motivo para ter gratidão. exatamente. E é tão bom, vai ter. A gente, quando eu comecei quando eu conheci os exercícios, eu tinha muita enxaqueca. Eu tinha sensibilidade à luz terrível, assim. Eu tinha que dirigir até a faculdade. Eu morava no interior de São Paulo, em Araraquara. E eu fiz faculdade na Federal de São Carlos, terapia ocupacional. E eu tinha que dirigir até lá. E eu ia com óculos de sol do começo ao fim. E chegava lá, tinha dor de cabeça. Às vezes tinha que voltar para casa para poder ficar num quarto escuro. E foi lá numa palestra que eu conheci os exercícios e comecei a praticar. Aí melhorei, comecei a melhorar e eu já estava na faculdade atendendo as pessoas no hospital universitário, no SUS, fazendo os projetos de pesquisa. E aí comecei a aplicar os exercícios. A gente criou um grupo de pesquisa na faculdade, começamos a aplicar os exercícios e as pessoas começaram a ter resultados belíssimos, assim, desde crianças até pessoas que tinham até problema mais grave. E foi assim que minha história começou com o método, né? Depois eu me mudei para São Paulo, comecei a atender. Hoje não atendo mais porque são mais de 25 mil alunos online. Então, é tudo online hoje nos cursos. E, inclusive, hoje parei tudo aqui porque a gente acabou de abrir as Ah, inscrições. mas ganhou um monte de aluno novo. E foi ótimo, foi maravilhoso. A gente se organizou todo. Eu falei, não, vamos dar um jeito de estar também, mesmo com a semana corrida, porque é muito bom quando a gente tem essa oportunidade de falar para as pessoas, olha, tem uma luz no fim do túnel, sabe? Tem algo que você pode fazer para você, tem algo que você pode fazer pelo teu corpo, é natural. E a gente pensa no óculos, né, como um agravamento, mas eu recebo pessoas assim, que usam colírios a vida inteira. Tem gente que tem tanto olho seco que o colírio não dá conta, tem que ser pomada. Tem gente que chega para mim tomando injeção nos olhos, porque teve derrame nos olhos. Você imagina o sofrimento. E quando começa a perder visão, às vezes tem mosquinhas volantes, ou tem um descolamento, começa a bater um desespero, a pessoa achar que vai ficar cega e que não tem mais o que fazer. E aí o emocional entra também. Então, eu sou muito grata a Deus de poder falar isso para as pessoas e tirar desse caminho de escuridão, porque se você não sabe, é um desespero. Você não sabe o que fazer, ninguém te fala. Você vai em 3, 4 médicos, todo mundo fala para você que não tem jeito, que só vai piorar, que é para você se acostumar. E aqui eu falo que é um outro mundo, aqui é um outro mundo. Aqui eu falo para você, olha, Tem jeito. experimenta, sabe? Experimenta. Eu falo, não deixa ninguém falar para você que você não pode melhorar a sua visão. Não sem antes você colocar em prática, experimentar, é natural. Não vai ter E efeito em você. você dá aula também para mosquinhas volantes? Você explica para as pessoas? Tá. Então, Explica. para quem tem mosquinhas volantes, vai lá fica aí na Tatiana. Meu povo veio aqui também, né, para ver. É bom. Veio, isso é bom demais. Tem muita gente aqui. Deixa eu liberar como é que eu faço para liberar os comentários aqui? Eu tô com medo porque depois eles não deixam a gente botar no IGTV se fica muito grande, entendeu? Deixa eu ver aqui. Ele cresce, eles não deixam depois, não sei por quê, tem umas regras. Foi, às vezes eles não deixam mesmo. Ontem eu consegui, ontem foi, a gente fez uma aula. Eles às vezes não deixam por causa do tamanho, não sei por quê, não sei qual é a regra. Mas mas foi ótimo, adorei estar aqui. Eu também.
Espero ter ajudado a sua visão, que você possa colocar em prática. Eu creio que vai te ajudar muito esse do sol e esses exercícios de visualização que a gente fez para não precisar desse óculos aí, nem para ler, não é verdade? Eu fiquei muito emocionada algumas vezes, assim, porque, não sei, a visão é uma coisa tão emblemática, né? É uma dádiva você enxergar e conseguir com o teu olho absorver todas as maravilhas, né, que estão em volta da gente. E você, com o seu cérebro, enxergar a parte maravilhosa da maravilha, em vez de ficar enxergando sempre a parte desagradável, porque a parte desagradável vai acontecer, não precisa ficar falando dela, porque se você fala dela, você reforça aquele lugar pessimista, né? Se você está com uma dor e você fica pensando na dor, a dor aumenta. Se você está com uma dor e você faz alguma coisa por ela, ou você para de pensar nela e foca teu pensamento numa uma outra coisa, a dor diminui, de fato ela diminui, né? Então, a gente poder falar da visão de uma forma tão otimista, assim, eu fiquei muito emocionada, várias vezes fiquei com vontade de chorar e te agradeço muito pela... Também. Eu me emociono até hoje. Ontem eu estava na aula e a gente fez também esse exercício de agradecer pela visão. E não só agradecer pela visão, mas começar a construir uma nova visão. É exatamente isso que você disse. Quando a gente foca nisso, o nosso organismo ele vai correr atrás daquilo que a gente quer e que a gente imagina. Então a gente começou a imaginar a nossa visão completamente nítida. A gente fez um exercício, imaginar o médico dando notícias boas, imaginar a gente exercitando e vendo cada vez melhor. E eu também me emociono, porque a hora que eu abro os olhos e realmente a gente começa a ver o que a gente imaginou e como a gente tem esse poder de influenciar a nossa realidade. Não só quando a gente conversa com as pessoas, mas quando a gente pensa. A gente só pensar. É só pensar. E começar a cuidar. E é bom que assim, as pessoas que estiveram aqui hoje com a gente conhecem. Muita gente não sabe que existe. Então, se você está aqui hoje com a gente, comigo, com a Maitê, foi maravilhoso, porque você agora sabe que tem algo que você pode fazer, sabe que a sua mente é muito mais poderosa do que você imaginava, que a sua visão pode melhorar naturalmente, independentemente do que você recebeu aí de diagnóstico ou de rótulo, você consegue aqui sim, tem uma luz no fim do túnel, na verdade. Então, foi muito bom. Te agradeço pelo seu tempo também. Eu também te agradeço muito. Depois você me manda o link para eu botar. Se eles não deixarem botar no IGTV, eu coloco lá no meu canal, para as pessoas terem acesso e receberem esse ensinamento que vai ajudar muita gente, né? Tá, eu mando sim. Tomara que ele me deixe salvar aqui de alguma forma. Não, salva aí, foi bom. Muito obrigada, Tatiana. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, fica com Deus. Obrigada, parabéns pelo seu também. E tudo de bom na peça que a gente vai estrear agora, né? O pior de mim. Se vocês quiserem comprar o ingresso, é R$10 e vocês estão ajudando os profissionais de teatro que estão sem trabalho, né? Já há 5 meses e vão ficar por muito tempo, porque quem é que vai entrar dentro de uma sala fechada com um monte de gente, né? Então, essas pessoas não têm nem perspectiva. Então, a renda da minha peça reverte para... E como todo mundo só fala da parte boa, eu estou contando toda a parte, o lugar onde eu escorreguei, o que eu não vi, onde que eu errei, todas a escorregada na casca de banana, não é a parte linda, né? Que todo mundo mostra no Instagram, a parte mentirosa às vezes, né? Da alegria permanente, da magreza, da beleza, toda essa coisa. Eu estou mostrando a outra parte, onde que eu me atrapalhei na vida, né? E que eu só consigo ver hoje, né? A maturidade tem algumas vantagens, que é isso, né? Que você consegue... você não vê tão bem, talvez, o teu olho não enxergue tão bem, mas o teu olhar se expande, a gente consegue olhar até para as coisas que a gente se defendia delas, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, eu estamos transformando isso em teatro, está ficando muito legal. Então, eu convido vocês, Teatro Petra Gold, www.teatropetragold.com.br, você vai lá,
R$10. Você vai entender lá nesse site. Petra Gold. Teatro Petra Gold. E se chama O Pior de Mim, tá bom? Gente, então, quem não está seguindo ainda a Maitê, também segue a Maitê, que estava aqui comigo. Vai lá também para ajudar e conferir, que vai ser incrível. O Pior de Mim é muito, muito bom. Porque, na verdade, o pior da gente é o que torna depois a gente melhor. Torna a gente mais interessante, né? Beijo, tá bom, obrigada. Adri. Mais uma Obrigada a vez. você. Tchau. Fica com Deus. Tchau.